ok. Ok. Então, boa noite a todos. Hoje são 29 de maio de 2021. Eu quero, em nome da Sociedade Alagoana de Infectologia, agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Lauro, doutor Lauro Pinto, que tão gentilmente atende aos nossos convites e vem discutir, entre tantos assuntos que ele tem domínio, sobre vacinas, imunizações, e eu queria, em nome de toda a sociedade, agradecer essa disponibilidade e trazer para nós um conhecimento que eu sei que é grande, e para a gente bater um papo informal, ele vai apresentar aí, e eu solicito à doutora Raquel Guimarães que faça a moderação e a condução dessa noite, por favor. Então, a você, Lauro, de antemão, já agradeço a sua disponibilidade e a doutora Raquel também pela ajuda, assim como da nossa amiga Mônica, que está aí dando toda a sua assessoria técnica, né? Então, eu vou me sair para que a Raquel possa fazer a moderação da fala do doutor Lauro. Boa noite, Lauro. Seja bem-vindo a Maceió, virtualmente, não é? Porque quando tudo isso diminuir, você já está convidado, já me deu todo um cardápio para vir aqui, né? Para a gente receber você, tá certo? Essa é uma noite muito importante para a gente, porque nós sabemos as dificuldades que nós estamos tendo para que as pessoas, todas as pessoas nesse país, entendam a importância da vacinação. E por isso que a gente quis como se fosse uma transmissão pública, que pudesse ficar no YouTube, que as pessoas possam rever, para que a adesão à vacina melhore. Não é só pela sua palestra, mas evidentemente porque todos nós estamos falando coisas muito importantes com relação à vacinação. Então, agradeço demais sua presença, vou filtrar, se você não conseguir daí você vê, eu vou filtrar as perguntas. Eu já tenho uma pergunta, tá? Mas vamos começar, Lauro. Muito obrigada. Ok. Vânia e Raquel, é um prazer estar aqui. Vocês vão abrir a apresentação aí para mim? Você coloca ou eu mesmo abro aqui? Pode abrir, Laura. Tá. Conseguiu? Já conseguiu abrir? Está aparecendo para vocês? Não? Não. Então, espera aí. Vou compartilhar a tela de novo. Sai desse aqui. Está aparecendo? Sim. Apareceu? Está aparecendo, sim. Só um instantinho. Curioso que ele agarrou aqui. Só um minutinho que eu vou tentar. Bem, eu não estou conseguindo abrir meu primeiro slide, mas tudo bem, vai aqui mesmo. Bem, é um prazer estar conversando com vocês, falar um pouco de vacina, o que há de novo, né? Eu tinha um primeiro slide, eu vou tentar depois mostrar quando acabar, eu abro de novo, mas a gente está numa situação onde a gente tem uma doença que ainda nos incomoda bastante. Eu adoraria estar aí em Maceió, né? Esse negócio de falar à distância é muito enjoado, é bom olhando as pessoas de perto, aproveitando as delícias dessa cidade, mas eu espero que Raquel e Vânia cumpram a promessa
e depois me levem aí. Nós temos 3 vacinas disponíveis e nós vivemos uma situação de Covid horrorosa no ano passado, tivemos um repique esse ano de novo, e nesse momento nós estamos num momento, em quase todo o Brasil, de uma situação melhor de transmissão, de menos casos, e é possível que isso se deva à vacinação. A primeira vacina disponível entre nós foi a Coronavac, do Instituto Butantan. Desde o momento que essa vacina esteve disponível, nós achávamos, desde os iniciais estudos, que a vacina do Butantan ia ser a vacina mais segura, porque é a plataforma mais antiga de vacina inativada. Nós temos vacina de gripe inativada, hepatite A inativada, temos outras vacinas inativadas com sucesso, e por ser uma vacina inativada, provavelmente ia ter uma proteção um pouco menor ou mais curta. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa vacina salvou inúmeras vidas, mas ela não tem tanta força na prevenção da infecção. Então, a gente tem visto aqui, vocês devem ter visto, estão vendo aí também, pessoas contaminadas, vacinadas pela Coronavac e, eventualmente, fazendo casos de Covid. Geralmente, Covid mais leve, mas tem casos graves também, como tem com qualquer vacina. Esse é o primeiro trabalho feito pelo professor Júlio Croda, que é da Universidade da Flórida, que está também no Brasil hoje, trabalhou no Ministério da Saúde, está trabalhando, acho que em Mato Grosso, e ele mostrou um estudo caso-controle da efetividade da vacina com a população de Covid, mesmo com a variante P1. É um estudo realizado em São Paulo, foi esse ano, de janeiro a abril, e ele mostrou, vejam, a efetividade na faixa de 70 a 74 anos foi de 61%, até melhor do que a gente tinha do estudo de registro, em torno de 48% em 75 a 79, mas só 28% acima de 80 anos de idade. Isso ocorreu para doença sintomática. Então, veja, idosos com mais de 80 anos, a proteção para doença sintomática é só 28%. E efetividade após 14 dias da segunda dose. Ele não olhou aqui efetividade para doença grave e morte, só para doença sintomática. Por que eu quis começar esse slide, a minha apresentação com esse slide? Sem dúvida nenhuma, a Coronavac, que foi a vacina mais usada na população idosa no Brasil, ela não tem poder de proteção importante contra a infecção. Esses idosos podem se infectar, então é muito importante que eles ainda continuem com máscaras e com cuidado. Mas ela protege de morte e doença grave? Protege. Então, esse estudo que saiu agora, do Grupo de Pelotas, saíram 2 estudos analisando o impacto na mortalidade. Se vocês observarem a curva de mortalidade proporcional do idoso com mais de 90 anos e com o idoso com mais de 80 anos, ambas caíram. Veja, nós estamos tendo, vocês devem ter aí, aqui nós estamos tendo também, idosos com mais de 80 ou 90, com 2 doses de Coronavac morrendo, mas é proporcionalmente muito menos do que antes. E nessa população, especialmente no muito idoso, a cobertura vacinal foi muito boa, né? Então, esses dois estudos, eles estimam que só na população acima de 80 anos é possível que essas vacinas tenham prevenido a morte de 50 mil ou mais idosos. Então, em termos da Coronavac, é a vacina mais segura, nossa experiência de efeito colateral praticamente inexistente, é uma vacina que tem prevenido muita morte e muita hospitalização, mas, embora a gente tenha dificuldade de comparar as vacinas porque elas foram estudadas em populações diferentes, é possível que a proteção dela não seja tão grande e nós estamos vendo idosos adoecendo e, eventualmente, algumas mortes. Isso coloca em discussão se essas pessoas vão precisar de uma terceira dose, isso está sendo discutido, ou vão precisar de algum outro tipo de reforço. A segunda vacina disponível entre nós é a vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca, ela é uma vacina que está aumentando um pouco a vacinação agora, é uma vacina mais reatogênica, dá muito efeito colateral, foi a vacina que eu tomei, quando chegou minha vez foi a vacina da AstraZeneca.
dá muita mialgia, dá febre, dor de cabeça, eventualmente sonolência, então dá bastante efeito colateral. E é uma vacina que, mais recentemente, surgiu o relato de trombose com plaqueta muito baixa, né? Esses casos são casos que são raros. Aqui em cima, com a vacina da AstraZeneca, eles estimam alguma coisa como 1 para 150 mil, 1 para 200 mil, mais em mulheres, mas é alguma coisa com um risco de 40 a 50 vezes menor do que o risco com a pílula anticoncepcional, e depois foi relatada com a vacina da Janssen. Então, parece ter alguma coisa a ver com adenovírus. Com a vacina da Janssen, também casos em mulheres, né? Eles relataram 3 óbitos em 15 casos, um risco de aproximadamente 5 por milhão de mulheres vacinadas. Essa foi a razão que a vacina foi interrompida em gestante, né? Estava até pouco tempo atrás sendo usado em gestante. É importante dizer que esses casos eles não têm relação com evento trombótico prévio, não têm relação com o uso de anticoncepcional. Esse é um fenômeno imune, né? Então, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, ela chama a atenção que esses casos aconteceram geralmente depois do 4º ou 5º dia e até o 20º, o grosso entre 5 e 20 dias, e geralmente é dor de cabeça muito forte, alteração de visão, convulsão, uma dor abdominal muito forte por trombose em veia esplênica, dor na perna, o edema, dor torácica. Então, quando acontecem esses casos, eles levantam o medo de trombose, e aí ligada à plaqueta baixa, e a deixa é contar a plaqueta. E as plaquetas vão estar abaixo de 150 mil. Se tiver plaqueta acima de 50 mil, não precisa nem pensar nisso, né? E geralmente tem trombose, alguns casos trombose seio cavernoso, alguns casos trombose abdominal. Então, se tem casos de uma dor de cabeça muito importante, dor abdominal muito importante, dor na perna, algum sinal de localização muito forte, depois do 5º dia, a dica da sociedade é contar a plaqueta, eventualmente fazer imagem, né? Se tem plaqueta abaixo de 150 mil, aí pode eventualmente estar fazendo também PTT, uma live aqui. Está fazendo também dosagem de dedímero e dosagem de Eduardo, fibrinogênio. não vou atender, não. Essas pessoas têm dosagem de anticorpo antiplaquetário 4 positivo. Esse não é um exame fácil de ser feito, ele demora algum tempo para ficar pronto, mas na suspeita disso, isso é tratado com anticoagulante oral, com imunoglobulina endovenosa, esteroide para diminuir a reação alérgica à imunoglobulina endovenosa. Então, imunoglobulina endovenosa, esteroide, não pode fazer transfusão de plaqueta, não pode fazer heparina e anticoagulante oral. Os casos que foram tratados adequadamente, esses casos não tiveram maiores consequências. Mas, enfim, é um evento muito raro, mais da mulher jovem, caracteristicamente depois do 5º dia, com dor de cabeça intensa, ou dor na perna, ou dor abdominal intensa, ou convulsão. A dica é a plaqueta que cai, o de dedímero estoura, o fibrinogênio diminui um pouco e é tratado com imunoglobulina endovenosa. Acabou de sair um trabalho onde esse trabalho está ainda para ser revisto por pares, de uma dose mais tardia ainda da AstraZeneca, ou até uma 3ª dose. Vocês sabem que a dose da AstraZeneca levada para 12 semanas, a resposta é maior. Mais recentemente, os ingleses voltaram para 8 semanas por causa do risco da variante Delta, de exposição que essas pessoas tivessem com uma dose única. Mas a gente sabe que quanto mais tempo demorar, melhor a resposta. Veja, esse trabalho, eles fizeram até 44 semanas depois da primeira dose e a resposta de anticorpos foi brutalmente maior. Então, veja, 3.378 comparado com 900 e pouco. E fizeram também uma 3ª dose e mostraram uma resposta muito boa. Então, a vacina da AstraZeneca, quanto maior o intervalo, a resposta é maior. Existe uma discussão que isso talvez seja
por menos anticorpo contra o adenovírus, que é o vetor, mas a Inglaterra acabou encurtando agora um pouco com medo das variantes, né? Falando um pouquinho da vacina da Pfizer, é uma vacina que está sendo agora muito usada, a gente talvez se torne a vacina mais usada nesses 2 próximos meses. O Brasil comprou 2 milhões de vacina, 200 milhões de doses de vacinas para vacinar 100 milhões de brasileiros. Talvez seja a vacina com uma resposta mais robusta das 3 vacinas, e vocês devem saber, não tem trombose ligada a ela. Eu conheço o relato de um caso, um único caso, que está publicado no Annals, mas tem tido uns relatos de miocardite ou pericardite, felizmente benigna, e aí, felizmente, de rapaz jovem, né? Aqui com a primeira dose, mas, curiosamente, mais com a segunda dose. Então, observe a diferença da primeira dose, observe em vermelho mais homem do que mulher, mas observe muito mais na segunda dose. Então, há um risco de miocardite ou pericardite com a vacina da Pfizer, principalmente em rapazes até 29 anos de idade, mas você veja que o grosso é até 24 anos de idade, né? Felizmente, é uma situação benigna. Veja que a incidência no rapaz jovem é muito maior do que na mulher jovem. Desculpa, ainda falando disso aqui, a grande maioria desses casos nos Estados Unidos foi tratado em hospital, alguns chegaram aí para UTI, alguns usaram esteroides, mas o relato é que todos evoluíram muito bem. Então, reprisando, o Coronavac praticamente não há relato de efeito colateral grave, tem prevenido muitas mortes e hospitalizações, mas talvez precise de um reforço aí num determinado tempo as pessoas mais idosas. A AstraZeneca é uma vacina mais eficaz, provavelmente, com esse relato de trombose extremamente raro, com plaqueta baixa em mulher jovem, tanto com a vacina da AstraZeneca como da Janssen, mas um evento mais raro que a pílula. E a Pfizer talvez seja a mais potente das 3, com esse relato de miocardite ou pericardite em rapaz jovem. Saiu um trabalho ontem, acho que vocês devem ter visto nos jornais, de que a vacina de RNA dá resposta persistente. Na verdade, é um trabalho publicado na Nature, onde eles fizeram punção com agulha fina em linfonodos axilares e acharam muita célula B, muito plasmócito, com resposta até 12 semanas depois da vacinação. Isso foi um achado muito interessante, muito bom, mas não quer dizer que seja persistente o resto da vida. Isso foi um pouco amplificado na imprensa. Um trabalho que saiu há 2, 3 dias atrás também, a combinação da vacina AstraZeneca com a Pfizer. Esse trabalho foi feito na Espanha. A Espanha praticamente interrompeu a vacina da AstraZeneca depois desses achados de trombose, e aí fizeram um estudo, pena que é só um braço, né? Eles pegaram as pessoas que tinham feito a AstraZeneca e fizeram Pfizer depois. Então, não tem um braço comparativo se tivesse 2 vacinas de AstraZeneca. E mostrou uma resposta imune maravilhosa. Então, parece que o esquema AstraZeneca-Pfizer funciona muito bem, também com a resposta de imunidade, aqui com anticorpo neutralizante, também com a resposta de imunidade celular muito, muito robusta. Então, ainda não são estudos de eficácia ou efetividade, mas é o primeiro dado que é possível que a combinação AstraZeneca-Pfizer seja uma combinação bastante eficiente em termos de resposta de imunidade moral e imunidade celular. Esse trabalho também, da mesma forma, esse trabalho aqui feito na Alemanha, do mesmo jeito, também aplicação Pfizer em mais de 400 pacientes com AstraZeneca, também acharam um reforço, uma resposta bastante rigorosa. E falar um pouquinho do que a gente está fazendo de pesquisa aqui em Vitória. Ele se deve a esse achado que foi publicado no ano passado com a vacina da AstraZeneca, onde, por um erro na aplicação, eles fizeram 2 grupos com metade da dose e, curiosamente, a resposta de anticorpos dos grupos com metade da dose, aqui no caso B e D, comparado com os grupos A e C com a dose estándar, foi exatamente idêntico, né? E, curiosamente, depois, com a publicação agora de 2021, observaram até que, com metade da dose,
a resposta de proteção era até maior do que a da dose inteira, com 90% de resposta. Nós temos um grupo de estudo aqui no Espírito Santo, coordenado pela professora Valéria Valim, da Universidade Federal do Espírito Santo, que é uma reumatologista. Eu faço parte desse grupo de estudo. Quando teve a epidemia de febre amarela, em 2017, nós notamos que a vacina de febre amarela estava sendo largamente usada em paciente HIV, paciente com lúpus, paciente com artrite reumatoide, paciente com todo tipo de doença autoimune, e nós resolvemos, então, fazer um trabalho científico de observar a segurança dessas vacinas no imunodeprimido e perfil de resposta. E gerou alguns trabalhos aqui, um trabalho do nosso grupo com a vacina de febre amarela em doença autoimune, aqui no trabalho publicado no grupo Nature, exatamente de estudo dessa vacina, e isso gerou, agora com o Covid, um estudo semelhante. Então, nós estamos estudando tanto a Coronavac como a AstraZeneca, uma coorte de trabalhadores de saúde, para observar quanto tempo dura a resposta humoral, quanto tempo dura a resposta celular. Quando a gente estava buscando financiamento para esses estudos, a Secretaria de Estudos de Saúde do Estado sugeriu estudar meia dose, né? Então, nós fizemos um estudo de meia dose no município, que a ideia foi fazer no município de Viana, que é um município da Grande Vitória menor, perto, fácil de chegar, e a gente se propôs a fazer metade da dose na população que não tinha e nem tinha planos de receber a vacina muito proximamente. Então, na população de 18 até 48, 49 anos de idade, a gente daria metade da dose e observaria o desfecho de número de casos na população por faixa etária, número de internações, número de admissões UTI, número de casos positivos, taxa de transmissão, comparando com outro município semelhante que essa população não seria vacinada. E num subgrupo de perto de 450, 500 pessoas, a gente teria uma subamostra de imunogenicidade, onde a gente estudaria a taxa de soroconversão para IgG, título de anticorpo neutralizante através de PRNT, que é uma coisa mais sofisticada, imunidade celular, mediadores de resposta imune. Então, esse projeto, corremos muito com esse projeto, recebeu aprovação do CEP, da CONEP, recebeu apoio da OPAS, e lançamos esse projeto já há umas 2, 3 semanas, e ele teve uma adesão razoável. Nós vacinamos quase 20 mil pessoas e conseguimos toda a subamostra de 500 pessoas para acompanhar resposta imune. Esse projeto está em andamento, ele tem o objetivo de estudar meia dose. Existe uma teoria de que, como meia dose tem menos adenovírus, ele também dá uma resposta menor de agressão do nosso sistema imune ao vetor viral, né? E talvez isso seja a explicação pela qual a meia dose pode ter uma resposta tão ou quão eficiente seja a vacina de dose inteira. É claro que a gente está preocupado com as variantes, então a gente tem, paralelo a isso, uma vigilância genômica instalada. Então, a gente vai estar acompanhando as variantes que estarão circulando no momento. A gente tem basicamente P1 e variante inglesa, mas esse projeto a gente está com acompanhamento simultâneo do que está acontecendo. Então, em resumo, nós estamos com um projeto de campo que tem envolvimento da OPAS, Fiocruz, Universidade Federal do Espírito Santo e Escola da Santa Casa, onde a gente está acompanhando mais ou menos 20 mil pessoas vacinadas com meia dose e 500 pessoas que a gente está olhando mais de perto a resposta imune. Eu vou tentar mostrar só o slide que eu tinha preparado, que não estava conseguindo. Eu vou deixar para as perguntas, depois eu tento abrir. Tem um slide que eu ia só mostrar para a pessoa caindo em queda livre, perguntando qual é a marca do paraquedas. Eu acho que a gente perguntar qual o tipo de... Escolher vacina ainda não é possível. Por que eu acho que escolher vacina não é possível? Porque a gente tem que vacinar o máximo de pessoas possíveis no Brasil para diminuir a taxa de reprodução e, com isso, a gente tentar diminuir a transmissão da doença em nosso meio. Estou aberto para perguntas aí com vocês.
Lauro, eu queria iniciar, primeiro, parabenizando a sua apresentação bem sucinta, mas bem objetiva, e era tudo que a gente queria mesmo ouvir, e eu sei que você vai ampliar aí as informações de acordo com a demanda das perguntas, certo? Perfeito. Eu acho que, nesse momento, nós ainda não temos condições de escolher a vacina que vai ser tomada, a vacina que está mais próxima do nosso braço. Nós não temos esse portfólio que a gente gostaria de ter, mas eu acho que a gente vai chegar a um momento, né, daqui, num futuro bem próximo, para a gente definir a vacina ideal para aquele indivíduo, para aquela faixa etária, para aquela comorbidade, tipo de situação que o paciente apresenta. Uhum. Mas eu achei interessante na sua fala, eu queria fazer uma pergunta primeiro. Qual é a ideia de que algumas pessoas, por exemplo, no caso da AstraZeneca, por que o idoso apresenta menos reação adversa imediata? Não estou falando de trombose, mialgia, esses sintomas gerais, do que menos que o indivíduo mais jovem. Isso é uma coisa que a gente tem observado isso, e tem outras perguntas que eu queria fazer depois, mas eu acho que essa seria a primeira, porque é uma coisa que chama muita atenção das pessoas. É possível que o idoso, como ele tem um sistema imune mais frágil, ele tem mais dificuldade de montar qualquer tipo de resposta. Isso serve para eficiência também, Vânia. Da mesma forma que ele tem menos reatogenicidade, ele faz uma resposta de anticorpos de celular menor. Eu acho que tem a ver com o sistema imune mais frágil do idoso, apenas isso. No entanto, a gente não pode vincular, porque muita gente fala, se tem reação é porque tem resposta boa. Isso não pode. Não é correlação, né? É verdade. Não. Não é isso? Então, você pode ter muita reação e ter pouca imunogenicidade. Isso. Você acabou de dizer isso, né? Mas é só para ficar mais claro para as pessoas, né? Não tem uma correlação imediata, mas, de qualquer forma, tem muitas vacinas que as crianças têm enormes reações, adulto tem muita reação, idoso tem pouca reação. Isso é relativamente comum na história das vacinas, né? E também tem menor resposta imune, mas elas não estão ligadas uma à outra, né? É até bom você perguntar, porque eu não sei se isso está acontecendo aqui. Aqui tem uma mania enorme de pedir anticorpo depois que faz a vacina para ver se aparece anticorpo. Então, lembrar que a resposta imune celular a gente não mede e a gente não sabe qual é o correlato de proteção de anticorpo neutralizante. Esse, aliás, é o objetivo da nossa pesquisa. A gente espera, até o final do ano, ter mais elementos para responder isso, tentar correlacionar nível de anticorpo e resposta imune com efetividade. Hoje a gente não tem esse dado. Então não adianta, a pessoa que faz um teste de anticorpo neutralizante está lá alto, fala, opa, estou tranquilo, não vou pegar nada. E aquele que não tem nada no anticorpo neutralizante não quer dizer que não está protegido. Então, na verdade, essa resposta ainda não tem. Então, outra pergunta sobre a AstraZeneca seria, assim, que é uma coisa que eu tenho recebido demais, chega no consultório, doutora, qual é a vacina que a senhora acha que eu deva tomar? Porque o meu reumatologista, o meu cardiologista disse, como eu tenho problema de saúde, evite a AstraZeneca. Sem ter nenhuma relação. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma correlação com quem tem doença autoimune, nada. Olha, raríssimas vezes eu vi uma indicação. Há pouco tempo teve um caso de uma pessoa que fez uma reação alérgica retardada com Prevenar, com a vacina pneumocócica trivalente. O alergista concluiu que era uma alergia ao polissorbato, que tem na vacina AstraZeneca e tem na Pfizer. Aí indicou Coronavac, mas são raríssimas exceções de algum problema com algum componente da vacina. Fora isso, na verdade, quem tem doença autoimune, quem tem algum problema, pode tomar qualquer uma das 3 vacinas. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou deixar para as pessoas fazerem mais as suas perguntas, e aí, se surgir a oportunidade, eu voltarei a fazer.
Eu estou tentando aqui no chat estimular as pessoas a tirarem suas dúvidas, a fazer as perguntas que a gente não tem resposta no dia a dia ainda, né? Mas talvez você possa dar uma explicação assim mais plausível. Então, eu estou pedindo aqui, façam suas perguntas, por favor. Eu sei que estão aqui várias pessoas, uma delas é a doutora Luciana, eu já vi que está aqui, mas eu não sei se é porque as pessoas estão acanhadas de fazer. Eu vou começar dizendo que nós estamos tendo muita dificuldade junto à população para não pedir os testes de anticorpos sanguíneos do tipo IgM e IgG. Tem muita dificuldade, porque as pessoas ainda não entenderam que a resposta não pode ser medida por esses dois anticorpos. Eu queria, essa é uma pergunta, e eu não queria monopolizar, né? E tem pessoas aqui nos laboratórios medindo os anticorpos neutralizantes, os testes para anticorpos neutralizantes. E é muito interessante que eles estão recebendo resultados de anticorpos de outros coronavírus, e não do SARS-CoV-2, né? Então, se você puder, comenta essas duas situações, por favor. Veja, a melhor forma de medir anticorpo neutralizante é através de PRNT. PRNT é aquele teste de neutralização em placa. A gente fez isso com febre amarela e a gente está fazendo isso agora com Covid. Então, a gente tem um painel para medir anticorpo neutralizante na Fundação Oswaldo Cruz, e a gente está fazendo isso tanto com Coronavac como com a AstraZeneca. Com essas duas vacinas, nós estamos estudando aqui em Vitória. E a gente precisa medir imunidade celular, que é interferon e ELISpot, né? Que a gente consegue ter uma ideia de resposta celular. Esses exames, eles não estão disponíveis na prática clínica. Como eles não estão disponíveis na prática clínica, muitos laboratórios eles criaram vários testes para tentarem servir como correlatos de proteção. Os mais usados, que têm sido mais usados aqui, é uma IgG quantitativo da Abbott, que tem sido bastante usado, e uma pesquisa de proporção de anticorpos neutralizantes. Mas, veja, embora sejam bons testes, eles não servem para dar nem atestado de tranquilidade a quem tiver com ele alto, nem atestado de desespero a quem tiver com ele ausente. Exatamente porque eles não são perfeitos para separar. Nós temos 4 coronavírus que circulam entre a gente, e é gozado, Raquel, interessante, quando a gente passou a pesquisar isso mais, volta e meia chega resultado de um desses 4 coronavírus que causam resfriado, e eles acabam interferindo um pouco nas respostas desses testes. Então, assim, se a gente tivesse condição de fazer PRNT, que é um exame sofisticado, determinação de interferon, ELISpot, de resposta celular, a gente conseguia aferir isso melhor. Nós estamos fazendo isso aqui em linha de pesquisa. Isso é caro. Para você ter uma ideia, o orçamento do nosso projeto de pesquisa para fazer isso em mais ou menos 400 e poucas pessoas vai sair por 2 milhões e meio de reais. De pesquisa, instituição de pesquisa. Então, isso é caro. Então, assim, eu entendo o desespero que as pessoas têm de querer fazer teste para saber se está protegido, mas não dá para confiar que esses testes têm a resposta se a vacina funcionou ou não. Temos uma pergunta da Sônia Correia, ela está nos ouvindo no YouTube, e ela pergunta: os pacientes que não fazem conversão pós-vacina, é porque existe alguma relação com a doença, com doenças autoimunes? O estudo que eu conheço é um estudo da Fiocruz. Eles observaram na população vacinada com Coronavac cerca de 12% de nenhuma resposta dos testes de anticorpos comuns, e isso acontecia mais nas pessoas de mais idade, mas aconteceu em todas as faixas etárias.
Veja, as vacinas não são perfeitas, né? E a gente tem novas variantes circulando. Como a gente tem, o que a gente sabe, Raquel, tem um trabalho hoje do grupo inglês com a vacina da AstraZeneca, mostrando que ela tem uma resposta menor contra P1, uma resposta menor contra a variante Delta, um pouquinho menor que a Pfizer. A Pfizer tem uma resposta um pouquinho melhor. Mas, assim, todas as vacinas podem ser que, com a pessoa mais idosa ou com uma variante nova, ela não mostre uma resposta de anticorpos. Isso acontece em toda a faixa etária, acontece mais no mais idoso. Mas a gente não está medindo como é que está a imunidade celular dessa pessoa. Então, a gente acha que vai ter imunidade celular funcionando. Então, não sei se a Sônia ficou satisfeita, mas tem muitas pessoas que têm doenças reumatológicas, autoimunes, e ficam com medo de fazer por conta dos medicamentos que eles tomam, né? Do uso de corticosteroide. Então, você diria que naturalmente isso pode ser feito? Então, qualquer vacina. Já tem trabalhos com a Pfizer, a Coronavac é totalmente segura, né? A Pfizer e a AstraZeneca, que seriam vacinas mais novas e, portanto, inseguras por causa do desconhecimento, já tem trabalhos na Europa de uso em transplantado, em pacientes com lúpus, em paciente com doença intestinal inflamatória, tem um trabalho que saiu agora, paciente com doença inflamatória, em uso de monoclonal, com total segurança. O que há, Raquel, é que possivelmente a resposta imune nessas pessoas, se tiverem imunodeprimidas, ela vai ser menor. Então, já tem trabalho, por exemplo, em transplantado em uso de imunossupressor com 3 doses. Já tem trabalho saindo na literatura. Então, o que eu acho que essas pessoas têm que se vacinar e é possível que elas precisem de um reforço mais cedo. Ok. A Nirliane Ribeiro, ela pergunta qual a melhor vacina para gestantes. Hoje, o Rio de Janeiro, né, a gente amanheceu o dia com uma discussão sobre vacinação de gestantes. Você viu essa discussão hoje de manhã? Raquel, me incomoda um pouco esse negócio do Rio, no seguinte sentido, a gente não tem muita unidade nesse país, cada um vai para um lado. Agora, veja, por um acaso, eu estou revisando um trabalho apresentado ao Brazilian Journal, que está na minha mão, de mortalidade de gestante no Brasil, né? Eu não posso mostrar o trabalho, porque ele está peer review ainda, eu sou o primeiro revisor, mas ele é um trabalho que analisa no sistema CIGEG-GRIP o que teve de gestante com Covid entre 1º de janeiro e 13 de novembro do ano passado. Entre 1º de janeiro e 13 de novembro do ano passado, Raquel, nós tivemos 326 mortes confirmadas de gestantes por Covid. 326 confirmadas e mais de 300 suspeitas não confirmadas. Então, nós tivemos entre 320 e 650, entre 320 e 650 gestantes mortes por Covid no Brasil entre janeiro e 13 de novembro. Isso é uma marca assombrosa, Raquel. Isso é desesperador. Só para você ter um padrão de comparação, em 2009, na pandemia de H1N1, que matou muitas gestantes, você deve lembrar, nós perdemos pouco mais de 200 gestantes. Então, no pior momento da história recente do Brasil, em que gestante morreu de doença infecciosa, nós perdemos o ano passado entre o dobro e o triplo. Entre o dobro e o triplo. É muita morte. Então, eu sou radicalmente a favor de vacinar gestante. Radicalmente a favor. Eu faria qualquer vacina que tivesse disponível se eu não pudesse escolher. Podendo escolher, eu sugiro Coronavac ou Pfizer. Coronavac, porque é uma vacina inativada, totalmente segura no gestante. Pfizer tem um trabalho no New England. Preliminary Report de uso da Pfizer em gestantes nos Estados Unidos. Nada de malformação, nada de risco, nada de evento. Então, eu faria Coronavac ou Pfizer. No Rio de Janeiro... Olha, sim. Okay? No Rio de Janeiro, eles pegaram quem tinha tomado a primeira dose com a AstraZeneca, que tinha resolvido deixar passar a gestação e não fazer nada, e fazer uma segunda dose de Pfizer. Eu não acho que a decisão foi ruim. Eu acho que tem que fazer alguma coisa. Eu só acho que essa decisão tinha que ser do PNI.
Ok. Tem muita pergunta, Lauro. Olha, a Luciana Pacheco, nossa colega na Sociedade Alagoana, ela pergunta se a reação alérgica grave tem surgido com a vacina da Pfizer no Brasil. Não tenho relato. É boa pergunta. O RNA mensageiro ele é guardado dentro de uma nanopartícula lipídica. Essa nanopartícula lipídica, que foi o pulo do gato. Aliás, Raquel, pode ter certeza que vem mais vacina de RNA mensageiro por aí. Eu participei outro dia de uma mesa, o colega falando que vem vacina de herpes simples de RNA mensageiro, que já você imagina que é uma coisa que é uma tortura para quem trabalha doença infecciosa, a quantidade de herpes simples que a gente tem. Mas essa nanopartícula lipídica deu reação alérgica tanto na Moderna como na Pfizer. Quem trabalha com vacina sabe que o risco de ter uma anafilaxia é de 1 para milhão, né? Com essas vacinas aconteceu de 1 para 100 mil. Geralmente acontecia de 10 minutos depois, mas tem relato até de mais de hora depois. Todos foram tratados com adrenalina sem problema, não há relato de morte por anafilaxia nos Estados Unidos. E, geralmente, a gente tem um pouco de cuidado com aquela pessoa que tem antecedente de choque anafilático, com camarão, com contraste, aí você tem um pouco de mais cuidado. Eu não tenho, até o momento, nenhum relato de caso semelhante no Brasil. Então, a Laura Barbosa, ela elogia muito a palestra, achou muito boa, e ela pergunta, quem vai tomar a vacina? É interessante fazer o teste do Covid antes? Porque a AstraZeneca é vírus ativo. E se tiver com doença Covid, pode ser pior, né? Tá. Todos os trials de vacina, todos, foram vacinados pessoas com Covid, todos. Aqui eu vi vários casos de pessoas que tomaram a vacina e perderam o olfato no dia seguinte, aconteceu e no final estavam com Covid e foram vacinados. Em princípio, não tem relato nenhum de que a vacina possa piorar ou agravar uma Covid instalada. O Ministério da Saúde pede que ninguém com Covid se vacina por uma questão de efeito colateral, porque a pessoa vai misturar o relato de efeito de vacinas novas com a Covid. Então, toda hora isso acontece com um paciente meu. O paciente vacina e fala, meu Deus, doutor, começou uma febre, 2 dias, perdi o olfato. Então, eu tranquilizo meus pacientes que não tem relato de que a vacina por si, porque assim, o vírus que traz o adenovírus, ele é não replicante, ele é defeituoso, ele só é o vetor. Então, em princípio, a única coisa é que a pessoa vai ter um febrão, às vezes da vacina vai confundir, mas risco, rigorosamente não tem. Nós temos uma pergunta de José Petrúcio Soares, né? É um colega nosso. Ele pergunta, em transplantados em uso de imunossupressores, qual seria a opção? Qual é a melhor vacina? Ele é transplantado hepático, se não me engano. Tá. Em princípio, qualquer uma. O Ministério da Saúde não separa a vacina para transplantado. Se ele quiser ficar um pouco mais tranquilo de efeito colateral, é a Coronavac. Por outro lado, as outras vacinas provavelmente vão ter um efeito um pouco maior. Volto a dizer, o problema do transplantado que me preocupa é o uso do imunossupressor vai diminuir a eficácia da vacina. Tá? Então, já tem trabalho de fazer terceira dose nessa população. Então, provavelmente, o paciente transplantado dele vai ser um dos primeiros candidatos a fazer reforço vacinal. Com qualquer vacina? Com qualquer vacina. Com certeza. O Carlos Silva, ele pergunta se já é possível viajar para os Estados Unidos, para fora do país, as pessoas que tomaram as 2 doses do Coronavac, da vacina Coronavac. Eu não sei Estados Unidos. A Suíça, eu acho que é o único país que abriu para a gente, que eu sei, né? Porque como o Brasil está com a situação até pouco tempo descontrolada, a maioria das fronteiras está fechada para a gente. Eu acho que a tendência é abrir para as vacinas reconhecidas pela OMS, tá? E como a Coronavac é reconhecida pela OMS, o país que eu sei que abriu agora foi a Suíça. A Suíça abriu para Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, todas as vacinas reconhecidas. Acho que essa vai ser a tendência.
Hoje, eu acho que ainda não, dos Estados Unidos ainda não. Porque até sugere-se que essa vacina, que tanta gente não dá tanta importância, possa ser usada em crianças, né? A Ela Coronavac. acabou de sair um estudo no Lancet, né, de que essa vacina ela é usada, ela pode ser usada em criança. Eu acho Em assim, a crianças. Coronavac salvou o início da vacinação no Brasil. Eu sou muito grato porque era a vacina que salvou e salvou muitas vidas. É possível que ela exija um reforço mais cedo do que as outras. E eu acho que tem que ter transparência e a gente tem que ter desapaixonadamente discutir isso, né? Mas quanto mais gente vacinada, melhor. Então, a Luciana pergunta o que muita gente hoje vem se perguntando, se é preciso fazer um anticoagulante antes da vacina AstraZeneca. Não, a pergunta é boa, muita gente pergunta isso. Não, porque é um fenômeno imune, né? E Não não faz sabemos quem vai sentido. ter, né? Não Né? sabemos quem vai ter. Veja, o relato da Johnson é 1 para 200 mil, né? Eu não. Alguns países tiraram a vacina do portfólio. A maioria continua, né? Os americanos continuam fazendo a vacina da Janssen. Raquel, o que eu faço é o seguinte: mulher jovem ou qualquer pessoa que depois do 5º dia começa a ter muita dor de cabeça, ou algum efeito colateral meio esquisito depois do 5º, 6º dia, eu conto plaqueta dessa pessoa. Acho que o maior cuidado é monitorar a plaqueta, porque o que acontece é que a plaqueta despenca. E se a plaqueta do seu paciente estiver acima de 140, 150 mil, ele não tem Fica nada. tranquilo. Se despencar, aí tem que colher dedímero, aí é melhor ir para o hospital, chamar um hematologista, Tal e usar tal. imunoglobulina, não usar heparina. Tá bom. E assim, a Sônia volta a perguntar sobre o corticoide. Ela pergunta se deve ser suspenso para fazer qualquer vacina, né, que estão sendo orientadas, porque esses pacientes dependem do corticosteroide. Então, como se conduzir com quem está usando corticosteroide, independente da dose? Mas tem uma relação com a dose, porque qualquer dose acima de 20 miligramas vai interferir mais na resposta vacinal. Então, o que eu faço na vida real? Eu tento usar a menor dose de corticoide possível que o paciente puder tolerar. Então, eu falo com o reumatologista dele, se o paciente puder, uma, duas semanas antes da vacina, ter a prednisona dele de 20 miligramas para baixo ou em 20 miligramas, ele vai montar uma resposta vacinal melhor. Se não tiver jeito, paciência, ele vai comprometer a resposta vacinal. Se o paciente é dependente de 40 miligramas, 50 miligramas de prednisona, vai comprometer a resposta vacinal, não tem dúvida nenhuma disso. Mas aí, às vezes, tem paciente que não consegue fazer isso. Mas se o médico consegue reduzir o corticoide 1 ou 2 semanas para a menor dose possível, vai facilitar a resposta vacinal dele. E a colega aqui, ela volta a falar sobre as gestantes, que infelizmente várias estão sendo orientadas a não tomar nenhuma vacina. Isso é lamentável. Você já respondeu, você já colocou a importância entre a vacina e a mortalidade, né? Mas isso acontece, está acontecendo, Laura, no dia a dia. Minha amiga, eu vejo isso, infelizmente, há muito tempo. Eu perdi uma sobrinha nessa brincadeira, porque eu tinha uma parente, uma cunhada gestante de gêmeos, uma cunhada gestante de gêmeos, e a médica dela falou que de jeito nenhum vacinasse para gripe. Ela pegou uma gripe grave e uma neném foi para a UTI e a outra morreu, né? Então, essa é a história. As pessoas têm muito medo de gestante tomar vacina, né? Mas a gente tem que lembrar que gestante tem que tomar vacina de gripe, tem que tomar vacina de coqueluche, tem que tomar vacina de tétano, tem que olhar a hepatite B e tem que olhar a Covid. Então, eu volto a dizer, por acaso eu estou revisando um paper do Brazilian Journal, são 320 e poucas mortes por Covid no Brasil em gestantes até novembro do ano passado, e mais 300 e tantas sob suspeita. É muita morte, é muita morte. Pois é. Lauro?
Sem Oi? pensar que essas crianças que estão nascendo, elas já estão nascendo imunizadas, né? Ah, A sim, gente ainda já tem isso. tem a Ainda dá uma imunização da proteção. criança. Já dá uma Agora, proteção, inclusive com sim. aleitamento, né, Laura? Veja, quando a Covid surgiu na China, havia a ideia de que não era tão grave quanto o gestante, mas a Covid na América e no Brasil mata muita gestante, mas muita gestante. O grosso no terceiro trimestre, depois no segundo, no puerpério, importante dizer, tem um número enorme de mulheres que morrem no puerpério. Então, as puérperas também têm que ter muito cuidado. Vânia, desculpa, tá aí com Não, você, minha filha. eu queria fazer uma pergunta em relação ao momento de vacinar pós-Covid. Há poucos dias eu vi um relato de que a vacinação pós-Covid seria 30 dias no paciente ambulatorial e em torno de 60 a 90 dias pós-internação. Tem procedência? Eu não li esse trabalho, mas eu vi em relatos. Eu volto a dizer o seguinte, Vânia, tecnicamente, vacinar pós-Covid, se você vacina no meio da Covid, você não vai ter benefício nenhum. A grande vantagem de vacinar quem teve Covid é que a pessoa vai ter 3 doses, né? Vocês sabem que tem um trabalho da Pfizer bem feito. Quem teve Covid e tomou uma dose da Pfizer tem uma resposta imune muito melhor do que quem tomou 2 doses da Pfizer. Então, quem tem Covid e vacina, na prática, tem a terceira dose, tem uma resposta vacinal, uma proteção melhor do que quem só tomou 2 doses. E aí, se você espera 28 dias, você maximiza isso, né? Que é um intervalo. Então, geralmente, a gente trabalha com 28 dias. Não precisa dar mais do que 28 dias. E aí tem uma pergunta, que não sei se alguém fez, distância das outras vacinas, né? O Ministério da Saúde pede 14 dias de todas as outras vacinas, também só por causa do efeito colateral. É importante as pessoas saberem que não corta o efeito. Tem um documento do CDC liberando qualquer intervalo, quiser fazer no mesmo dia, 2 dias, 3 dias, não corta o efeito se acontecer de vacinar. Os 14 dias é só por causa do efeito colateral. Eu acho interessante essa experiência, porque há poucos dias eu tive um exemplo muito, muito importante. Você que é uma pessoa que trabalhou muito com vacina de dengue aí no seu estado, e a gente está vendo dengue, influenza, Covid, no mesmo momento. Aqui, pelo menos no estado, a gente está vendo isso. E às vezes Vânia, as pessoas... abre teu vídeo, Vânia. Ok, só um minuto. E aqui no estado a gente está vendo essas 3 infecções simultâneas, confundíveis a princípio, e quem não tem experiência com doenças infecciosas identificando o caso de Covid, quando na realidade é dengue. Mas eu tenho um fato interessante que aconteceu na minha família mesmo. Eu tive uma sobrinha que ela teve dengue hemorrágico, ela tinha 9 anos de idade, o ano passado, e ela chegou aí para a UTI, fez a nasarca, fez trombocitopenia, hemorragia digestiva, mas conseguiu sair do quadro. Não foi o ano passado, não, tem 2 anos isso. E daí a gente vacinou contra a dengue, ela tomou as 3 doses de vacina e tudo bem. E a gente sabendo que o tipo 2 de dengue, a gente não tem uma resposta robusta para a infecção da vacina, né? E daí agora aconteceu que na casa dela todos tiveram dengue, a mãe, a irmãzinha, menos ela. Só ela não teve dengue, então eu achei interessante. Não sei se você viu que o CDC acaba de autorizar o uso da vacina de dengue em territórios americanos com dengue, né? A dengue vaça, por uma decisão unânime, né? Pois é. Por causa de Porto Rico. Porto Rico, ok. Pois é, aí quem sabe se a gente não vai ter a mesma desfecho, né? Favorável para coronavírus, né? Se a gente começa a vacinar, já tem os estudos aí de crianças se vacinando aos 3 anos de idade, né? Futuramente a gente vai ter muita gente já com uma imunidade coletiva muito, muito importante, né? No nosso país e no mundo, né? Sim. É isso. Lauro? Sim. Nós temos
muitas pessoas elogiando, né? A sua clareza, a sua objetividade, a forma de você fazer uma transmissão tão objetiva, as respostas simples, de fácil compreensão. Tem muita gente elogiando aqui, inclusive a Mônica estava nos ajudando. Uma excelente palestra que deveria alcançar ainda muitas pessoas. Parabéns à Sociedade Alagoana de Infecto e ao Dr. Lauro pelos esclarecimentos. Eu queria saber se mais alguém deseja fazer outras perguntas, tá? Ou se a gente pode encerrar. Eu acredito que a gente já tem mais de uma hora, né, que está aqui conversando, batendo papo, né? E um papo frutífero, né? A gente queria muito que as pessoas acessassem suas informações, que vissem, desmistificassem o medo da vacina. Porque esse medo, ele ainda é incentivado por pessoas que estão nas mídias sociais falando mal de todas as vacinas. O que é que a gente pode fazer, Laura, para, nesse momento, melhorar essa relação de quem sabe falar e atingir um público, como você fez hoje à noite, e de quem tenta prejudicar um ato tão importante como é o ato de vacinação para a Covid, que vai dar ao nosso país a possibilidade de abrir a economia, viagens. Então, o que fazer? Como é que você se dirigiria a uma pessoa que vem fomentando a não vacinação contra a Covid e contra outras doenças? Olha, eu, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu só espero que a próxima vez seja presencial nessa terra gostosa das Alagoas. Manda o link do YouTube depois para mim. Eu acho assim, nós estamos vivendo épocas difíceis, em uma época onde, quando eu era garoto, era fofoca. A gente tinha aquela coisa, né? Fofoca, tinha gente que gostava de fofoca, tinha umas fofocas que circulavam. Esse trem, para usar um termo aí mineiro, virou rede social, né? E assim, a gente vive uma época de muito disse-me-disse, muita conversa fiada, né? E onde as pessoas se metem a entender de tudo e falar tudo. Acho que a gente tem que ter paciência. Por outro lado, a gente nunca viveu uma época de tanta informação científica tão rápida. Veja, outro dia eu estava lembrando o início do HIV, vocês devem lembrar, tem 40 anos. Olha quanto tempo a gente demorou para ter um exame, para conhecer o vírus, para ter remédio, né? O HIV, os primeiros casos em 81, o primeiro remédio foi em 87, o AZT. 6 anos, e era um remédio, não dá para usar o palavrão, mas um remédio frágil, que o doente tinha um pouquinho mais de sobrevida. Um coquetel que realmente parasse a doença foi em 96, quer dizer, 15 anos depois do surgimento da doença. E vacina, até hoje, a gente não tem uma vacina eficaz. Então, acho até ver quando que a gente conseguir. Você sabe como é que eu sei de algum estudo novo que está sendo publicado? No Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, eu sei do estudo, aí eu entro no site da revista e puxo o estudo. Virou uma forma fácil de se atualizar, né? Então, assim, eu acho que tem vantagens, tem desvantagens e vantagens. Acho que a gente tem que ter paciência, acho que as pessoas ouvem. Eu acho que a situação de vacina já teve pior, ela está melhor, né? Eu acho que, à medida em que cai a mortalidade e a vacina começa a fazer efeito, a vacina é vítima do seu sucesso. Quando a doença começa a sumir, as pessoas começam se eu vou vacinar, não, já não tem tanta, então vamos passar a viver isso. Então, a gente vai continuar a viver com Covid durante algum tempo, exatamente porque tem muita gente com medo de vacina. Paciência. Pelo menos quem não tem medo que se vacine e que proteja os seus. Né? Mas são os fatos, né, de queda da mortalidade, de queda da taxa de transmissão, que vão dar muito mais dignidade à vacinação no país, né? A gente sabe disso. E essa paciência, ela está difícil, né? Ela está difícil porque a gente...
Ixi, Maria, tem mais gente perguntando aqui. Então, estão perguntando, a Nirliane de novo, qual é a perspectiva de vacinação já de crianças, já que a Coronavac está sendo produzida, né, pelo Instituto Butantan. Olha, você sabe o que eu acho? Tem uma discussão no Lancet, assim, será que nós devemos vacinar a criança agora? Eu acho que não dá para falar em vacinação de criança antes da gente vacinar os grupos prioritários mais velhos. Quer dizer, quando a gente tiver vacinado todo mundo na faixa etária que pode adoecer mais com criança, eu acho que deve chegar a vacinação em criança. Então, eu diria que essa discussão deve começar a surgir com mais força a partir de setembro, outubro, quando a gente tiver avançado mais a vacinação. Aí sim, eu acho que a gente vai vacinar a criança e vai ser legal, porque a gente vai ter mais tranquilidade de conviver com netos, né? Sem medo. Acho que vai ser muito legal. Pois é. Eu queria passar para a Vânia, para que Vânia pudesse fechar nosso bate-papo, né? Nossa live tão boa. Agradecer de minha parte e da parte da sociedade também a Vânia, que pediu que eu coordenasse, ela sabe quanto eu gosto de falar sobre vacina, pediu que eu coordenasse essa apresentação. Vou passar para ela, para que a gente possa se despedir, né, de você, e juro por Deus que a gente vai te esperar aqui em Maceió, com tudo que você merece. Você e a família. Um beijo, Laura. Pois é, Lauro, eu quero assim agradecer de coração aqui e dizer às pessoas que divulguem o link do YouTube, porque essa foi uma apresentação muito clara, vai ajudar muita gente, né? Não é todo dia que a gente tem um profissional como você, gabaritado para apresentar essas informações, né? Tem muita coisa ainda para a gente discutir, mas o tempo ele exige que a gente tenha um limite, né? E assim, eu quero agradecer em nome da Sociedade Alagoana de Infectologia, mais uma vez você está presente conosco, mostrando todas essas informações, e que as pessoas divulguem essa apresentação, porque ela vai ajudar muita gente. E uma boa noite a você e a Conceição, e que tenha sucesso aí na sua pesquisa, que eu achei bastante interessante, vai ajudar muito. Você imagina você usar meia dose, quanto vai ser de economia e quanto vai duplicar, né, a vacinação aí no seu estado e quiçá aí no Brasil, né? Eu que agradeço. Grande abraço para todos vocês. Boa noite. Boa noite.